Olá, já estamos de volta. O nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. É sempre um prazer estar aqui com você. Esse é um programa de análises e opiniões sobre o que de mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo. E esse foi um ano 2024 muito cheio para a política. Muita gente achava que no campo da política e da economia as coisas iriam melhorar, mas houve muita controvérsia, houve muita divergência. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nós vamos ter uma análise do professor Alfredo Bessoff, diretamente da Europa, que nos acompanhou durante todo esse ano, mostrando e analisando os fatos como eles realmente aconteceram. E não apenas do ponto de vista da narrativa construída por apenas um lado. Vamos analisar isso. O programa está bem interessante e eu volto daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador, que tem um produto bem legal para quem sofre de dores pelo corpo. Veja aí o recado do André Andrade, que eu espero por vocês logo depois. Até já. Olá, Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez, junto dessa nossa grandíssima audiência, para falarmos desse produto que caiu na graça do povo, o Articular. Gente, entenda uma coisa, o remédio de farmácia, ele funciona como um anestésico, ele é um analgésico, ele vai tirar sua dor ali durante 2, 3 horas, o efeito da química começa a passar, a dor volta de novo. Por quê? Porque o problema, o que está causando a dor, o motivo, não está sendo tratado. A cartilagem que hoje não existe mais no teu joelho, na tua coluna, não está sendo recuperada. E é por isso que a dor ela não passa. Se você não tratar o problema que ocasiona a dor, você fica preso no sistema farmacêutico. E é por isso que o Articular, gente, ele dá esse resultado. É por isso que o Articular, hoje, ele acaba com o sofrimento do povo. Porque ele é um produto que foi criado exatamente para acabar com o problema, com o motivo que causa a sua dor. Resolver o problema, a dor desaparece. É simples assim. Você não vai precisar ficar tomando pro resto da vida. Ele é um tratamento que vai botar um ponto final naquela dor intensa do joelho, daquela dor na coluna, naquela dor no quadril. Porque dentro da cápsula desse produto tem o mesmo ácido hialurônico. O mesmo ácido hialurônico que foi usado no meu joelho, eu mandei colocar dentro da cápsula. Só que não tem só o ácido hialurônico. Ele tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico. Então essa fórmula é uma fórmula que foi muito tempo estudada, testada em diversos organismos e eu falo pra você, nós somos o melhor produto ortopédico do Brasil, segundo a Anvisa e Ministério da Saúde. Por quê? Esse produto ele alcança a maior pontuação de resultado em pouco tempo. É o produto que tem o melhor resultado com menos tempo. E é o que eu costumo dizer. Quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. E se você também não quer esperar e tratar, colocar um ponto final nessa artrite, nessa artrose, nessa bursite, tendinite, fibromialgia, você que não aguenta mais gastar dinheiro com medicação, então ligue e peça o seu Articular aqui. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para quem ligar hoje, vou mandar de presente, começando pelo Ora Pronobis, é o queridinho do povo, todo mundo adora Ora Pronobis. É ótimo para quem tem diabetes, pressão alta, colesterol, problemas intestinais. Você também que tem problema circulatório, ele é ótimo, gente. É Santa Planta, né? Conhecido como Santa Planta. Ora Pronobis concentrado, é o Gold esse aqui, tá? E ainda recebe também 2 pomadas massageadoras, gente, são pomadas de fabricação própria, tá? Pomada Ice, que é aquela pomada que você vai usar na manhã, e a pomada Hot, que é a que esquenta, que você passa de noite. Essa que esquenta de noite, gente, é maravilhosa. Ela tem ácido hialurônico dentro da pomada. Gente, é resultado garantido. Pode ter certeza que você vai mudar de vida. E além dessas pomadas, você ainda recebe 2 aparelhos de massagem. O primeiro é aquele tapete que você coloca os pés em cima dele, ele faz 16 tipos de massagem, melhorando a circulação. Quem tem varizes é ótimo. E também recebe o aparelho de massagem, aquele que coloca nas mãos, a pistola massageadora, gente, é maravilhoso, para fazer massagem localizada. Tudo isso recebe na porta de casa. E o pagamento só pro finalzinho do ano. Pagamento pro finalzinho do ano, então aproveita e liga. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Muita coisa estranha aconteceu, né? No final de ano, o presidente Lula sofreu uma queda, bateu a cabeça, teve que sofrer 2 intervenções cirúrgicas, bem no finalzinho agora, e foi recomendado pelos médicos passar 60 dias
sem tomar Viagra, além de outras coisas, né? Ou seja, não pode fazer exercício físico, né? E nem pode tomar medicamento vasodilatador. Nós vamos conversar agora com o nosso comentarista, né, de assuntos diversos, principalmente de política e economia, professor Alfredo Bessoff, falando diretamente de algum lugar da Europa. Alfredo, que coisa, hein, rapaz? O presidente está proibido aí, rapaz, 60 dias sem poder brincar, né, rapaz? 60 dias é muito tempo, né, Alfredo? É muito tempo, né? Mas não pode tomar aí um Viagrazinho, né? Um reforço, né? Um reforço. E 79 anos, ele dizia que tinha aí tesão aí de 30 anos, né? Lembra disso? Oh boy! Agora a gente já sabe de onde que vem, né, cara? Vazou isso aí, olha, não pode tomar Viagra. Então, mas também, né, Fredo? Com uma vida tão estressante, né, como é a de um presidente da República, né, se não tiver um reforçozinho aí, fica difícil, né? Seja bem-vindo, Alfredo. Salve, salve, Paulo. Nós damos risada, mas é patético e assustador. Nós, brasileiros, temos uma capacidade de transformar tudo em pilhéria e tudo em sacanagem. Mas eu considero isso, Paulo, algo extremamente envergonhador. É algo que deveria servir para uma reflexão sobre os limites da estupidez e da banalização da vida. O que eu quero saber se o Lula usa Viagra ou não? Ele tem um problema de autoafirmação, Paulo, que ele parece ser um adolescente, sabe? É uma necessidade o tempo todo. Cara, eu tenho 66 anos e tenho muito orgulho de ter 66 anos. E eu quero viver a plenitude dos 66 anos. Eu não quero arvorar o tempo perdido do Marcel Proust, como se isso fosse possível. Olha, sou um garotão com... Minha cabeça pode ter a predisposição de lutar como quando eu tinha 20 ou 25 anos. Mas o corpo tem uma outra dinâmica, o corpo é uma máquina, e essa máquina sofre desgastes. E aí entrar nesse nível de vulgarização, isso mostra claramente, Paulo, que o brasileiro continua acreditando na picanha e na cerveja. Sabe, é um momento tão assustador. Eu não sei se eu teria vergonha, mas eu teria pelo menos, fosse eu presidente, teria o cuidado, né? Poxa vida, eu tenho que preservar inclusive a pessoa que vive comigo, lá no caso a Janja, no meu caso é a moça do café. Mas eu teria que ter pelo menos respeito por essa pessoa que vive comigo. Mas me parece que há uma tendência, né, Paulo, de vulgarizar as relações. Isso, penso eu, que isso é muito ruim para tudo que a gente vive em nosso país. Ou seja, porque o grande problema do Lula é que ele quer se igualar ao Bolsonaro em tudo. Então, como o Bolsonaro se dizia que ele era imbrochável, o Lula diz agora que ele também é imbrochável, mas só que ele é imbrochável com Viagra. Então, sabe, ô Paulo, eu vou te dizer, você consegue transformar um assunto assim em alguma coisa séria, mas eu só vejo, Paulo, do ponto de vista da vergonha. Essas coisas me dão um profundo sentimento de vergonha do estágio atual de decadência que vive o nosso país. Não sou moralista, pelo amor de Deus. Eu acho que acabou vazando, né, a questão aí do aditivo, né, porque eu acho que não seria interesse do presidente que alguém soubesse disso, né, mas é natural. Já está com 80 anos ali, casado com uma mulher novinha, né? Se não tiver o aditivo, né?
o bicho pega, né? Pelo menos nós temos certeza aí, né, Alfredo, que durante 60 dias ele não vai ferrar mais ninguém. Né, a gente Vai tem só que falar ferrar o isso. Brasil. Vai, não, né? De 60 dias aí, pelo menos aí o brasileiro vai ter aí de refresco aí, né? Agora, Eu acho que não é o brasileiro que vai ter de refresco, eu acho que é só a companhia. O Brasil ele vai continuar ferrando com ou sem Viagra. não, a gente tem que levar na brincadeira, né? Porque se a gente não leva no bom humor, fica difícil, né? E esperamos aí que essas autoridades também entendam, né, que esse é o momento. Caso contrário, né, que não venha a público, né, não se torne uma pessoa pública, como foi dito isso por um ministro, né? Mas nós estamos aqui de olho. Vamos levando, né? Vamos levando e vamos vendo como é que as coisas acontecem, né? Alfredo, como é que você viu o avanço, o aumento da cobrança de impostos no Brasil, né, incansavelmente, ou seja, cada dia que a gente passou durante esses, né, momentos aí de 2024, cada dia foi de expectativa de aumento de impostos. Gasolina subindo e imposto, com o intuito de arrecadar mais para cobrir com os gastos do governo. Chega um momento onde você não pode mais gastar, mas quando você vê aquele volume de dinheiro entrando, você acha que pode, você esquece a dívida que você tem e você começa a gastar mais. Isso foi ruim para a política econômica do Brasil. E agora, com a entrada de Gabriel Galípolo, porque o Roberto Campos Neto conseguiu segurar. Porque imagine você, a economia toda desenfreada do jeito que está. E ainda, se as taxas de juros estivessem baixa, obviamente o que iria acontecer? O aumento de consumo. O brasileiro iria aumentar cada vez mais o seu consumo e a economia não iria suportar. Muita gente ficaria endividada e o pior, o caos estaria montado. Mas na visão do governo é diferente. Na visão do governo, gastar significa evoluir, significa crescimento. E o Roberto Campos Neto fez um bom trabalho. Mas aí entra o Gabriel Galípolo, agora, a partir do dia 1º. Qual é a sua expectativa para essa nova gestão no Banco Central, Alfredo? A pior possível. Infelizmente, a minha expectativa é a pior possível. Eu já falei isso, inclusive, num recorte aqui do Mundial Telenotícias que rodou o mundo. Eu recebi de mais de 50 fontes diferentes aquele recorte e foi muito interessante. Na verdade, a chegada do Galípolo é o pior dos cenários que a gente pode ter. Nós temos um aprendiz de ministro da Economia comandando a nossa economia com todo o respeito ou com toda a indignação possível em relação ao Haddad. Nós temos um ministro que não tem capacidade política nem técnica de conduzir a economia brasileira. Agora nós temos um militante político no comando do Banco Central. O pior cenário possível, na minha opinião, Paulo, será para controlar o dólar, será o governo torrar todas as reservas internacionais, porque isso é um saco sem fundo, e a partir de um determinado momento o governo começar a emitir dinheiro. Aí sim, emitir moeda, aí nós vamos realmente para o saco. Essa questão, a esquerda, ela tem uma verdadeira paixão por criar impostos. E outra coisa, a palavra já diz tudo, imposto. Nada é por livre e espontânea vontade. E nós temos no Brasil uma série de gamas de impostos, basicamente impostos socialistas, Paulo, que são impostos sobre a propriedade. Você não é dono do seu carro. Se você não pagar o IPVA, o carro, depois de um determinado tempo, ele não roda mais.
O IPTU é um imposto socialista que você paga para ser dono da sua casa. Se você atrasar o IPTU, eles podem executar o seu imóvel ao ponto de tomar o seu imóvel. O que pode acontecer com o Brasil, Paulo, é algo que acontece aqui na Europa e você conhece. É mais barato para as pessoas deixarem o imóvel apodrecendo do que se preocuparem em transmitir, em repassar esse imóvel aos seus filhos. A carga tributária socialista, e essa é a palavra correta, ela vê a possibilidade de ascensão social pelo trabalho, pelo empreendedorismo, como um pecado. E aí eles punem você que trabalha, punem você que gera emprego, punem você que dá uma oportunidade para as pessoas. Então, nós vivemos um país com a carga tributária altíssima. E o pior disso, Paulo, existem países com carga tributária maior do que a nossa. Claro que existem. Mas qual é o retorno que dão para a sociedade? As pessoas querem sempre colocar Dinamarca, Noruega como parâmetros. Mas a taxa de retorno de cada imposto, de cada centavo pago, é altíssima essa taxa. No Brasil, não. No Brasil, nós tivemos aí, faz alguns dias, o episódio de Tocantins, da queda de uma ponte por falta de manutenção. Faltou, vinha sendo anunciado, as pessoas já ficavam lá filmando para ver a hora que ia cair. Então, nós temos uma situação, Paulo, muito, muito, muito delicada. O governo cobra muito, incentiva a sonegação, porque a pessoa vai ter que sonegar para sobreviver. O governo cobra altíssimas taxas de juros, não dá retorno disso e não quer, em hipótese nenhuma, Paulo, mas nenhuma mesmo, imaginar de diminuir suas despesas. As empresas públicas que durante 4 anos tiveram desempenhos positivos, hoje mergulham no caos, hoje mergulham em prejuízos. Nós tivemos um Estado que se tornou cada vez mais mastodôntico, com aumento do número de servidores, o número de ministérios. É por isso que o governo precisa, Paulo, ficar de olho na tua carteira, aumentando os impostos, porque para gastar, quantos ministérios são hoje? 39? Mas ninguém está contando o Ministério Especial que a Janja tem, porque a Janja, ela atua como se ela fosse uma ministra. Ela tem custos de uma ministra. Então, Paulo, esse ano talvez tenha ajudado a despertar as pessoas do malefício que é esse Estado mastodôntico, esse Estado punitivo e esse Estado que não sabe gastar, mas sabe e tem uma máquina poderosa para arrecadar. E o vergonhoso, Alfredo, é ficar aí batendo sempre no nome do ex-presidente, né? Trazendo o ex-presidente que está quietinho, está lá calado, né? Não incomoda ninguém, está na dele lá, e o pessoal fica tentando trazer o nome dele, né, como desculpa para tudo aquilo que não consegue fazer. Nós tivemos esse ano aquela questão das enchentes lá no Rio Grande do Sul, lá na sua área, e já voltou a chover de novo no Rio Grande do Sul, e muito provavelmente isso vai se repetir agora em 2025. E o governo que prometeu recursos adoidado para o Rio Grande do Sul não repassou absolutamente nada, né? Ou seja, pelo menos foi o que disseram, né, os prefeitos e o próprio governador do estado. Aquilo que se prometia, ou aquilo que se prometeu, ficou mesmo só na promessa, né? E agora? O que a gente pode esperar para 2025 se vier a acontecer novamente? O governo não vai ter mais dinheiro. Vai vir com promessas fantasiosas novamente? Virá com mentiras? Porque aconteceu no ano passado. Aconteceu esse ano. Então tudo indica que vai acontecer em 2025 também. É uma questão climática.
Será que o governo do Rio Grande do Sul já está preparado para uma outra catástrofe daquela? E o governo federal está preparado para isso também? O que você acha, Alfredo? Bom, cabe destacar, Paulo, dentro dessa sua linha de raciocínio, que não pagou ainda, não consertou ainda os estragos das enchentes de setembro do ano passado. Vai tendo um acúmulo. Você tem um problema sério com essa legislação ambiental, que é uma coisa seríssima, que impede, por exemplo, o desassoreamento dos rios. Se você não tem o desassoreamento, você vai ter uma calha cada vez menos profunda, inclusive dificultando a navegação para o Porto de Porto Alegre. Quem não sabe, Porto Alegre, o primeiro nome de Porto Alegre era Porto dos Casais e tantos outros, né? Ficou Porto Alegre por causa, dizem que ali, por perto do porto, os marinheiros gostavam muito porque tinha muita casa de prostituição, então virava Porto Alegre, era o porto mais feliz do Brasil. Mas, trocando isso, Paulo, nós estamos vivendo aquilo que eu respondi antes, nós estamos vendo um país caindo aos pedaços. E as pessoas que não tiveram a recuperação ainda das perdas das cheias de setembro de 2023, as pessoas, e eu sei de muitos, lá na minha região, que não tiveram ainda a recuperação das perdas de 2023 nem de 2024. Vão esperar 2025 para quê? Para ter o quê? Outra vez promessas? É um quadro muito desanimador, Paulo, mas a gente precisa continuar lutando. Eu agora, enquanto nós estávamos conversando, eu estava olhando uma chamada. Vai chegar, eu vou usar a chamada do Políbio Braga. Vai chegar o momento que a volta do Bolsonaro será clamor nacional. Preste atenção. Alfredo, fica por aí. Eu vou chamar agora o intervalo aqui de nosso apoiador e a gente volta logo depois para dar continuidade a esse nosso bate-papo, tá ok? Roda daí, produção. Muito bem. Você já pensou em ficar milionário jogando na loteria dos Estados Unidos? Então presta atenção aí. Boa tarde, Paulo! Como que você tá, meu amigo? Boa tarde, pessoal aí de casa! Olha só, gente, sabia que você pode ficar bilionário concorrendo a prêmios de loteria internacional e sem sair do Brasil? É isso mesmo. Aí na sua casa ou de onde você estiver, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e você terá acesso às maiores loterias do mundo. E olha só, gente, com a plataforma Deloder, isso é possível. Assista só esse vídeo e já já a gente conversa. Está cansado de tanto trabalhar e contar dinheiro para pagar as contas? Então você sonha em acertar os números milionários. Concorra a prêmios de milhões de dólares. Você pode jogar nas loterias americanas sem sair de casa. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e entre agora no site da Deloder. Estou falando de Powerball e Mega Millions, as loterias americanas que podem mudar a sua vida para sempre. Você não precisa estar nos Estados Unidos para participar. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e tem acesso para concorrer aos maiores prêmios do mundo. E essa semana a premiação pode ser superior a R$1 bilhão. Imagine você viajando pelos destinos mais incríveis do mundo, dirigindo o carro dos seus sonhos, relaxando em sua própria mansão à beira-mar e navegando no seu iate luxuoso. E tudo isso pode ser seu. Então não perca tempo, escaneie o QR Code ou acesse jogadeloder.com e garanta seu bilhete para o próximo sorteio. Seja você também um bilionário e viva a vida como nunca! No dia 20 de dezembro, a Mega Millions, que é uma das maiores loterias dos Estados Unidos e do mundo, pode coroar um vencedor, entregando um prêmio superior a R$1 bilhão. Gente, R$1 bilhão? Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e escolha os seus números. Tá tudo em português, tá? Para facilitar a sua vida. Entre agora e boa sorte. Esse é meu recado de hoje, Paulo. Um beijo, amigo.
Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa aqui de análises. Nós estamos conversando, o Alfredo e eu, o Alfredo diretamente da Europa, eu aqui no Brasil, e a gente está fazendo um balanço, né, Alfredo, das coisas que aconteceram aí no Brasil, né, desses acontecimentos, porque essa é uma semana onde nós precisamos dar uma relaxada, desacelerada, e caso alguma coisa excepcional que fuja, né, do nosso cotidiano, do nosso normal, que seja uma coisa anormal, aí a gente entra e aborda o assunto. E nós estamos também fazendo uma análise do que poderá acontecer em 2025. Alfredo, eu não sei se você viu, antes da gente começar, eu vou mostrar um vídeo que é o que aconteceu, né, nesse final de ano de 2024, que foram militares, pilotos, né, da aeronáutica, pilotos de caça, pilotos muito bem preparados, que decidiram bater em retirada, né, ou seja, debandaram das forças, né, do serviço público e decidiram investir na iniciativa privada e viraram pilotos de companhias aéreas. Vamos ver o vídeo e daqui a pouco a gente comenta. Olha aí. Pois é, Alfredo, isso é muito triste, né? Muito triste, né? Para todo lado. Triste para os brasileiros que perdem, né, uma potência, são profissionais que receberam treinamentos, o governo gastou muito na formação desses profissionais e agora eles não podem servir o Brasil. E triste para eles, né, também, que perderam as esperanças, as expectativas na carreira em função do que está acontecendo. Qual é a sua opinião sobre isso, Alfredo? É o retrato. Antes de mais nada, eu quero ver bem certinho essa questão da loteria, viu? Eu não jogo. Peraí, quantos milhões é o prêmio aí previsto? O prêmio da loteria lá nos Estados Unidos, né? Se chegar ali, por exemplo, 350 milhões de dólares, você pode ganhar. Entendeu? De acordo com... Já ajuda a pagar algumas contas. Um pouquinho, né? E você acaba recebendo dinheiro no Brasil, se você quiser. E em reais. É bem interessante isso aí, né? Eu também vou fazer uma fezinha. Parabéns pro anunciante, viu? Parabéns pro anunciante, que esse é um anúncio de oportunidade muito importante. Paulo, eu tenho usado e vou repetir mais uma vez. Nós estamos assistindo o Brasil cair aos pedaços. Quanto tempo demora a formação de um piloto de excelência? 5 anos? Isso, é o que eu ia dizer, 5, 6 anos. Nessa faixa. Imagina o valor, e não é dinheiro, o governo não tem dinheiro. É o nosso dinheiro. Quem tem dinheiro é a sociedade, quem tem dinheiro é quem trabalha, quem tem dinheiro é quem produz. Imagine, então, meu caríssimo Paulo, que o nosso dinheiro que foi investido na formação desse piloto, e a culpa não é do piloto, não. Não é. Nem hipótese nenhuma. Nananina nuna. Não é culpa do piloto. Ele tem família para sustentar, ele tem que ter uma perspectiva de carreira, ele tem que ter uma perspectiva de melhoria, ele tem que ter uma perspectiva de uma vida digna para os seus. É o Estado, é o Brasil que está caindo aos pedaços. É o Brasil que não consegue valorizar suas forças de trabalho, nem aquelas nas quais investiu o nosso recurso ao longo dos anos. É uma decisão, eu conheço alguns que tiveram esse problema, Paulo, que tiveram que tomar essa decisão. É uma decisão assustadora. Eu cheguei a conversar com um desses pilotos e ele falando para mim, Alfredo, eu tenho que tomar essa atitude. É um sonho da minha família que eu fosse piloto da Força Aérea Brasileira, fosse oficial, fiz academia, mas você sabe quanto eu ganho?
Você sabe quais são minhas perspectivas, as minhas expectativas? O governo, através de suas estruturas, Paulo, está destruindo os sonhos, os desejos, os projetos e as ambições das pessoas. Eu vou ser repetitivo até o fim. O Brasil está caindo de podre. Olha, esse programa, né, como os outros dessa semana, são programas de bate-papo, né, de análises, né, livres aqui para a gente conversar à vontade, analisar a situação. E nós estamos chegando, agora falta pouco tempo, né, Alfredo, para a posse do presidente eleito americano Donald Trump, dia 20. Está chegando aí. E tem muita gente, vamos falar um pouquinho agora da perspectiva do que, né, poderá vir daí, né, principalmente do internacional. Nós tivemos esse conflito acirrado e uma soberania, né, das forças de defesa de Israel impressionante no finalzinho deste 2024. Os caras botaram para quebrar e surpreenderam bastante o Oriente Médio inteiro, o mundo inteiro. Ninguém imaginava o que Israel tinha em termos de tecnologia, como tinha avançado tanto, aquele negócio que acabou explodindo ali na cintura, né, os pagers que acabaram destruindo aí, né, quase que o Hezbollah inteiro ali, né, daqueles militares do Hezbollah, foi realmente uma coisa impressionante. E Donald Trump já entra com uma promessa de acabar definitivamente com isso que atormentou o povo de Israel durante muitos anos. Também os russos estão pedindo perigo, né? Os russos já disseram, né? O Vladimir Putin está tentando de todas as formas um encontro com Donald Trump para ver se sai, né, do buraco que acabou se metendo. Nós temos as ameaças em cima do BRICS e nós temos a promessa de Donald Trump de que não vai deixar o Brasil esquecido. E o que pode representar isso, Alfredo, na sua opinião? Bom, é interessante, eu não gosto muito de falar internacional porque eu sou Grêmio, mas tudo bem. Então, se você olhar o cenário mundial, você verá uma realidade muito interessante. Você teve a queda da Síria, e observem que na queda da Síria, o Irã não pôde ajudar, porque lá em outubro, Israel tinha atacado. Aquele ataque do final de outubro, Paulo, aquele ataque foi devastador para a força aérea, para tudo que o Irã tinha. Então, a queda da Síria só foi possível por causa da ação de Israel contra o Irã. Hoje resta um proxy, restam os Houthis. Observem que a China está quebrada, a China está falida, a China vai tentar invadir Taiwan e vai ser um atoleiro. Não vai ser assim, passar a mão e levar para casa. Você observa que o Putin está comprando escravos norte-coreanos. Notícias dos últimos dias apontam que ele está comprando mais 20 mil soldados norte-coreanos. A compra pode chegar a 20 mil. Já levou entre 12 e 15 mil, dos quais 3 mil já foram mortos. Então, nós estamos vendo isso. A Rússia, de um lado, você tem o Zelensky com problemas muito sérios para enfrentar. Você tem o Putin pedindo desesperadamente para que o Trump salve ele. E aí você tem na Europa uma situação conflagrada. Entra o Brasil como? Olha, eu penso que o Brasil se meteu em algumas brigas, Paulo, e eu acho que ele não mediu antes de entrar. O Brasil conseguiu comprar uma briga com Israel para defender os terroristas. Paulo, espera aí, o Brasil
está comprando a briga do Maduro. O Lula ainda não teve coragem de dizer, mas o Brasil estará presente na posse do Maduro, como a Sheinbaum, a presidente do México, já falou. O Petro irá na posse. Ou seja, o Brasil só conseguiu, Paulo, se aliar e se alinhar com o que é de pior. O troco do Trump, eu quero deixar bem clara a minha posição, que é importantíssima, Paulo. O Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ok? Então, o Brasil talvez seja a 15ª prioridade do Trump. Mas o simples fato do Trump estar na presidência dos Estados Unidos já gera um nível de apreensão e angústia nos executores brasileiros. Porque veja bem, o Brasil não tem, Paulo, o Brasil não tem respaldo e estrutura para mais nada. O Brasil não aguenta um boicote. Se o Trump colocar a reciprocidade das tarifas, aí acabou. o Brasil não aguenta 3 meses. Então, eu temo, assim, de um lado, eu torço muito para que o Trump funcione para os Estados Unidos e para o mundo livre. Mas eu digo uma coisa para você, olhando do ponto de vista do povo brasileiro, talvez o povo brasileiro acabe sofrendo por essa ação do Trump. Mas não é culpa do Trump nem do povo brasileiro, é culpa de um desgoverno que nós temos em nosso país. Eu acho que muita coisa vai mudar, sim, viu, Alfredo? Primeiro, olha, na Venezuela, o governo dos Estados Unidos deu até o dia 10 para que Maduro saia, ou seja, que ele não se atreva a assumir, né, mais um mandato ali que está previsto. Então tem muita expectativa, principalmente dos brasileiros com relação ao que vai acontecer a partir do dia 10 ali. E dia 10, Donald Trump ainda não assumiu o governo dos Estados Unidos, mas Trump endossou, falou que Maduro não vai ser o próximo presidente. Muito pelo contrário, que vai ser o Edmundo González, o Rutia. Esse sim que venceu, né? As cédulas foram apresentadas, os comprovantes, né, e foram bastante convincentes. Por outro lado, nós temos os empossados de Donald Trump, que a partir do dia 20 de janeiro eles prometem, sim, estão bem afinados com os políticos brasileiros, principalmente com o deputado Eduardo Bolsonaro. Nós temos o Marco Rubio, que está à frente, né, da diplomacia americana, e esse foi um dos que assinaram ali o pedido de suspensão dos vistos das autoridades brasileiras que prezam, segundo Marco Rubio, pela falta de direitos humanos, ou seja, que agridem os acordos de direitos humanos. Então esse cara, junto com a Maria Elvira Salazar, eles vão bater pesado em cima disso. Ou seja, o Donald Trump, na verdade, não vai precisar nem botar o dedo na ferida, né? Porque muita gente, muito auxiliar, vai fazer esse trabalho por ele. Então é muita coisa que a gente tem que prestar atenção, né, na geopolítica e qual é a repercussão disso para o Brasil. Então eu acho que vai ser bem interessante da gente observar, viu, Alfredo? Tomara que você tenha razão, porque eu vejo assim, olhando, aqui na Europa eles têm muito medo do Donald Trump. Os países europeus, até pela fragilidade política dos países aqui também. Agora, sobre essa questão do Maduro, há inclusive aqui por parte da Europa uma movimentação de alguns políticos querendo que eles acompanhem o Urrutia até a Venezuela para a posse. Então vão ser cenários interessantes que vão acontecer. Inclusive o ex-presidente do governo espanhol, Felipe González, já se prontificou aí, e olha que o Felipe González também é de esquerda, né? É importante que a gente note isso. A questão do Brasil, eu conversando com um jornalista brasileiro que vive nos Estados Unidos, ele me disse, Alfredo,
tem muita gente vendendo imóveis aqui nos Estados Unidos, sabe? E dizem que, inclusive, um certo ministro vai tirar férias no começo de janeiro para tentar resolver a situação dele. Mas, assim, como eu sou muito prussiano nessas coisas, Paulo, eu vou me permitir ser um contraponto ao teu otimismo com o meu tradicional pragmatismo prussiano-alemão e esperar para ver. Nós já entregamos nosso destino na mão de muitas esperanças e eu tenho muito medo que as pessoas de repente estejam apenas e tão somente terceirizando sua responsabilidade. Mas seria muito interessante se acontecesse algo. Mas eu digo para ti com a minha visão, olha, o Trump tem as pepinosas que o Trump tem pela frente, Paulo. Oriente Médio, Rússia, tem agora a questão da Síria, tem a questão da China, tem a questão do Zelensky, tem a questão do México. Olha, queira eu estar errado e você estar certo. Eu sempre gosto de estar errado no meu pessimismo. Olha, vai tudo para um panelão só e ele vai fazer um belo de um sopão. Um sopão. Alfredo, ó, chegamos ao final aqui do nosso programa, né? Muitíssimo obrigado por sua participação. É sempre um prazer imenso conversar com você e nós vamos tirar essa semana inteira para isso aí, bate-papo. Só análise e bate-papo sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. Muito obrigado, Alfredo. Eu desejo a você aí um ano cheio de prosperidade, de sucesso e muito bate-papo aqui conosco. Obrigado. Um grande abraço, Paulo. Quero mandar um abraço aos nossos net espectadores, desejar um Feliz Natal, um venturoso Ano Novo. Lembre-se, nunca use aquela frase, a esperança é a última que morre. Eu tenho uma versão diferente. Paulo, a esperança é a única que não morre. Porque se eu morrer, morre comigo a minha esperança, mas essa esperança irá renascer em outras pessoas. Então, não vamos desistir do Brasil, vamos continuar acreditando no Brasil, vamos continuar lutando pelo Brasil com as nossas ferramentas e com a nossa esperança sempre calcada, alicerçada no amor de Deus. Um grande abraço, espero te ver muitas e muitas vezes ao longo de 2025. Se Deus quiser. Forte abraço, irmão. Até a próxima. Tchau. E nós ficamos por aqui. Amanhã tem mais. Até lá.